Fala turma, bem-vindos ao episódio inaugural do Chagas Cast, o podcast oficial do Chagas IA, onde você vai conseguir aprender um pouco de todas as fases ali que compreende desde a entrada no curso de medicina até mesmo quando a gente termina e escolhe alguma especialização. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Gustavo Noleto. Dr. Gustavo Noleto, que é neurocirurgião, médico neurocirurgião pela USP. Também tem doutorado também pela Universidade de São Paulo. E doutor, é uma honra estar recebendo você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acredito que vai ser uma grande satisfação para a gente ter esse papo. Fala pessoal, prazer é meu. Vamos conversar um pouco aí sobre a medicina do ponto de vista nosso, voltado para vocês acadêmicos, né? Vamos... Doutor, para a gente começar ali desde o início mesmo, tem muitas pessoas que às vezes elas pensam em fazer medicina, mas nem sempre elas têm aquela vontade desde criança. Por exemplo, eu tenho amigos que desde de escola, de 10, 11 anos, eu lembro eles falando, eu quero ser médico quando crescer. E realmente até hoje eles estão cursando medicina, tiveram essa decisão. Comigo não foi assim, eu decidi ali aos 45 do segundo tempo, já na hora de se inscrever ali no SISU, no ProUni, no FIES. E como foi com o senhor, assim, essa decisão? Teve influência familiar? Teve alguma pessoa que incentivou a fazer o curso? Olha, eu também não tenho muito próximo a mim médicos, eu tenho, desculpa, tios, enfim, primos, mas pai e mãe não. E eu não acredito muito nessa questão do desde criança, porque criança ela vive no mundo da fantasia, Isso, né? Então ela, ora quer ser médico, ora quer ser policial, ora quer ser bombeiro, engenheiro, enfim. E é até difícil você criar experiências não tendo um exemplo muito próximo da profissão, né? Porque a profissão ela tem várias facetas, então você pode ter o médico frustrado, o engenheiro frustrado, o médico realizado, enfim. Então isso pode influenciar. Não só ter alguém próximo, mas alguém que fale bem da profissão, que viva, que goste intensamente da profissão. Então, no meu caso, por exemplo, eu já tinha ouvido falar de várias profissões. Eu acho que cuidar de pessoas, o uso do estetoscópio, aquelas caricaturas da medicina, elas são impactantes. E talvez isso tenha sido o fator que me levou a pensar em ser médico. E, óbvio, eu vivi a minha infância toda e a adolescência no Piauí. E aqui, pelo menos na época em que eu estava vivenciando essa fase, a gente tem um mercado, óbvio que isso está mudando, mas a gente não tinha tantas opções. Por exemplo, eu quero ser engenheiro mecatrônico, eu vou trabalhar onde aqui? Se alguém pensasse em voltar ou se estabelecer aqui, ou você tinha que empreender e abrir um novo caminho, ou trilhar os caminhos tradicionais. E aí sempre a medicina, o direito e a engenharia acabam sendo os mais eram meio que os pilares, né? Assim, né? Os pilares. E aí eu escolhi a medicina, porque também, olhando do ponto de vista de pragmatismo, tinha esse ponto e talvez as fantasias e influências que você adquire aí ao longo da vida. Mas não foi uma decisão, eu nasci querendo ser médico. Eu até não acredito muito nisso. Escolhi ser médico e agora vou procurar ser um bom médico. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer, trabalhar muito para ser bom naquilo, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Muito legal. E isso é interessante porque muitas vezes, até quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente não tem noção do que é o curso e do que é a vida de um médico. Então, sempre eu não tive essa experiência de, por exemplo, acompanhar um médico antes de decidir ser médico, e hoje sempre quando alguém me pergunta eu falo, tá em dúvida, passa o dia inteiro com o engenheiro, ou então passa o dia inteiro com o médico, passa o dia inteiro com o advogado, que você vai ver a rotina real daquela pessoa, não só a parte do glamour, né, que muita gente fala, porque a parte do glamour ela é muito também voltada para quem não está na medicina, para quem não é médico, né? Exato. Então tem uma parte aí muito que a gente não entende muito bem como funciona. E já pegando um gancho, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente já tem um impacto, que é o ciclo básico, que a gente pensa, não, a gente vai ver medicina do início ao fim, e a gente sabe que isso não acontece. Sim, sim. A gente tem ali, você começa a ver bioquímica, fisiologia, que entra ali, mas você não atende ninguém desde o início. E como foi para você, assim, esse primeiro desafio do ciclo básico? Porque geralmente tem uma quebra muito grande de expectativa, né? Quando você entra. Só falando um pouco dessa questão da adolescência, alguns colégios, eles têm aqueles testes de afinidades, né? Isso. Mas são perguntas que você pode direcionar.
Você fala, eu gosto de cálculo, gosto de matemática, gosto disso, ou eu gosto de biologia, gosto de atender pessoas, enfim, você vai ter mais ou menos uma ideia do que será o resultado. Aí quando você chega na faculdade, bom, esse impacto ele é muito comum, né? E tem um outro ponto que quando a gente fala de vivenciar a experiência de um médico engenheiro, você vai ficar um dia, mas um dia não representa a vida. Sim, né? sim. Infelizmente, é difícil. Eu acho que é até mais fácil quando você é médico escolher a especialidade, porque já está no meio ali, você já tem uma noção melhor, mais ampla, do que você escolher ser médico. Então eu acho que pode ser até que a pessoa não escolha o que ela tenha mais vocação, mas se ela se dedicar a fundo, ela vai se tornar um excelente profissional. Verdade. Mas voltando aí para o primeiro ciclo básico, eu pessoalmente nunca tive frustração em relação a isso. Eu sempre achava, eu tinha na minha cabeça que para eu ser bom médico, lá no ciclo clínico e internato, eu precisava ter a base. Eu sempre fui meio Caxias nesse aspecto. Eu nunca, se eu ia fazer uma prova que eu não tivesse estudado, eu não ia bem psicologicamente para dizer, eu não mereço ser e sair bem dessa prova. Eu não acreditava muito na sorte. Da mesma forma que eu não acreditava que você seria um bom médico ou aplicaria bem a prescrição para um paciente se você não entendesse a base, o substrato, né? Então, eu vivenciei o ciclo lá das bioquímica, biologia molecular, enfim, fisiologia, de forma até entusiasmada, mas, ao mesmo tempo, eu tive o privilégio de fazer uma excelente faculdade e lá tinha muita possibilidade, muita oportunidade, através de ligas acadêmicas e de laboratórios de especialidade, de investigação médica, de você fazer algo paralelamente ao seu ciclo básico, pesquisa e parte assistencial nas ligas. Então, de certa forma, aquela vontade de atender pacientes, ela era suprida. Mas, realmente, eu vivenciei a faculdade passo a passo. Eu não quis atropelar, até porque não faz sentido. É muito legal você falando dessa parte das ligas, porque realmente é uma porta ali para você começar a estagiar desde cedo, você começar na pesquisa desde cedo, você começar ali a começar realmente a conhecer melhor da medicina, até, às vezes, sem atropelar, muitas vezes, e conhecendo pessoas de outros períodos, alguma coisa do tipo. E aí, depois do ciclo básico ali, quando a gente chega no ciclo clínico, geralmente é uma das fases que o pessoal mais anseia entrar, sabe? Porque já pensa assim, eu vou começar a fazer parte mais dos ambulatórios, rodar mais nessas enfermarias e tudo. E como é que foi pro senhor essa parte do ciclo clínico, assim? Achou melhor, achou a mesma coisa do ciclo básico? Até que começa a ser mais interessante, né? Porque você começa a aplicar os conceitos da patologia, os conceitos que você aprendeu ali nas fases iniciais, e aí você começa a estudar doenças, né? Então você vai estudar a parte clínica, né? Tem a cadeira de clínica médica, né? As clínicas cirúrgicas, que eu acho que são as duas melhores, e infectologia, que na minha faculdade, essas três elas eram mais faladas por serem mais intensas, tinham mais conteúdo. A infectologia eram provas, eu lembro que eram dissertações extensas, eram provas que a gente tinha que se preparar. Hoje é bem extenso. Era a famosa, a gente chamava de MI, que era moléstias infecciosas e parasitárias, enfim. E certamente quando a gente pula lá, passa para o ciclo clínico, ele te dá um gostinho a mais do que é ser médico. Você, de fato, vai ver doenças. Você vai estudar critérios diagnósticos, entendeu? Bases de tratamento, para depois se aplicar no internato. Então, apesar de eu ter gostado do ciclo básico, no sentido de, não que eu queria fazer aquilo para minha vida, mas eu achar importante, e o que é importante você tem que fazer, eu acho que a gente tem que ser a gente tem que ter um pouco essa visão. Não só se faz o que gosta, nem nada. Isso é fato. Né? Que o pessoal hoje aí a internet, ela tá endeusando um perfil de médico, que é o médico de celebridade, e que tá lá arrumadinho no consultório, como se a vida fosse só aquilo. Muitas vezes aquilo é fake, não são bons profissionais, te digo porque vários que eu conheço são frustrantes. Depois você fica frustrado quando você conhece de fato. E, como tudo na vida, amigo, você tem que percorrer um caminho, você tem que se preparar para chegar em algum ponto que você almeja. Então, se tem um desafio, você tem que enfrentar. O ciclo básico é necessário, o ciclo clínico ele é ótimo, mas o internato é melhor ainda. Mas vai chegar, né? Não tem que atropelar. É isso, acho que as ligas suprem um pouco disso, mas você tem que vivenciar o processo. E a gente sabe que hoje em dia existem outros modelos de ensino na faculdade, né? Aqueles modelos em espiral, enfim, que você tem até uma participação mais ativa do aluno, você tem menos palestras, você recebe menos, vamos dizer assim, processado o conhecimento, você recebe as orientações, as direções, mas você vai atrás do conhecimento e há uma mescla entre, por exemplo, conteúdos do que nós chamamos de ciclo básico com conteúdos do ciclo clínico. Então, de certa forma, esse novo modelo de ensino que algumas faculdades usam, ele pode propiciar esse contato mais heterogêneo no começo.
Mas enfim, você tem lá um desafio, você escolheu ser médico, ninguém lhe convidou para ser médico, então faça o que tem que ser feito, é mais ou menos isso. Na sua época já era esse novo modelo na USP? Não era, é o modelo mesmo de cadeiras, com palestras, tradicional. A gente, obviamente, tem que estudar. Há um grande salto aí em relação ao colégio, né? Porque lá no primeiro, segundo, terceiro ano, você recebe tudo, até os resumos e não sei o quê. E até, por exemplo, preparatório para residência, eles também dão tudo mastigadinho, mas na faculdade essa não é a ideia. A ideia é que você vá atrás do conhecimento, use os livros, use enfim, as fontes, e o professor está ali como um guia. Embora eu tenha tido o privilégio de ter excelentes aulas com professores, a maioria deles muito didáticos, então inclusive eles nos inspiraram, alguns deles, a escolher a especialidade, pela forma com que eles trabalhavam o conteúdo, entendeu? Assim. E é muito forte isso, assim, do professor lhe inspirar na parte de escolher a sua especialidade. Porque mesmo ali que a matéria você não gosta tanto, alguma coisa do tipo, mas só pelo fato de você ter um bom professor, você acaba se apaixonando pela matéria. Sim. É uma coisa bem comum. É muito comum e, inclusive, isso influencia muito na escolha da residência, né? Geralmente a gente tem inúmeros casos assim, você sempre pergunta, não, eu tive um professor, você pergunta para qualquer especialidade, eu tive um professor que era espetacular e eu quase fiz essa especialidade por conta desse professor. Por conta dessa influência, a gente é muito influenciado por pessoas, né? Sim. Mais do que por status, objetos, enfim, é pessoas. Então, é isso que você falou. E se não fosse neurocirurgia, qual outra área você teria escolhido, assim? Certamente, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: primeiro você define o que você não vai fazer, que aí fica mais fácil. Então, os grandes grupos você não vai fazer, você já descarta e você fica com aquelas dúvidas. Eu decidi a neurocirurgia aos 45 do segundo tempo. A minha outra possibilidade seria cirurgia geral para fazer uma sub, que provavelmente seria urologia e menos provavelmente plástica, mas eu acho que se não fosse neurocirurgia, seria urologia. E a questão da urologia, porque realmente eu participei da Liga de Urologia, acho que no meu terceiro ou quarto ano da faculdade, eu não lembro agora, mas era uma liga muito bem organizada. A gente tinha contato com o staff, através das aulas, e as experiências e as vivências eram muito... O departamento de urologia tinha uma estrutura bem diferenciada também, e isso obviamente impressiona. O aluno ele é muito visual também, lá que tem um microscópio de última geração no meio da clínica urológica, com uma sala panorâmica 3D, 360 graus, não sei o quê. E obviamente, os professores que exercem, você via como eles exerciam, e você via que eles eram bem-sucedidos. Isso impressiona. Então, talvez a urologia, por mérito do próprio departamento, com o qual eu não tinha tido contato antes, mas eu passei a ter contato através da liga, no ambulatório, a gente fazia coleta de dados na pesquisa lá, era tudo já digitalizado naquela época. Então, isso foi positivo, o impacto que gerou sobre mim, né? Então, a urologia passou a entrar no meu radar a partir desse ano. Mas eu sempre tive, e aí eu acho que com a neurocirurgia foi mais o desafio de ser uma das sub-áreas mais desafiadoras, muitos desafios ainda a serem enfrentados, com muitas coisas a serem descobertas. A mente, né, o cérebro, ele é multifacetado, ele é extraordinário. Então, a neurocirurgia tinha esse flerte desde o começo, desde a neuroanatomia. Eu passei uma época na faculdade, esqueci a neurocirurgia, falei, vou fazer tudo que eu não devo fazer no futuro para aprender a medicina de uma forma mais geral. E depois voltei aí no internato a flertar com a neurocirurgia e decidi lá no final. Mas se não fosse neurocirurgia, seria uma clínica cirúrgica dessas que eu citei. Legal. Doutor Gustavo, o senhor citou anteriormente que o internato foi muito bom, né? Uhum. E é uma fase muito importante ali, que a gente já tem um auxílio de um médico, a gente é quase médico, mas não é médico, né? E como foi o internato? A gente tem assim, a perspectiva, a USP, né? A melhor faculdade do Brasil aí, e a gente tem sempre essa dúvida em torno da USP, de como funciona, principalmente de quem não está lá. E como foi assim o internato na Universidade de São Paulo? Eu até fiquei mal acostumado quando eu voltei para Teresina, porque a minha experiência de medicina é uma experiência realmente, não diria sem defeitos, porque nada é sem defeitos, mas era muito positiva a vivência na faculdade como um todo. E no internato a gente era muito organizado, e é muito organizado. Então, a gente dividia os 100 e tantos alunos em panelas. Essas panelas tinham entre 10 e 15 pessoas cada uma, que era um grupo de pessoas que iam trabalhar juntos aqueles 2 anos de internato. E cada panela passava no estágio, ou seja,
Às vezes 3 panelas passavam na moléstias infecciosas, e cada uma tinha um grupo, e esse grupo tinha um assistente ou 2 assistentes-chefes, e os residentes e os internos. Então a gente tinha muito contato. Tanto nas visitas, a gente sentava nas salas para discutir os casos com toda a equipe, com o staff todo, e no dia a dia, na prescrição, no exame do doente, a gente examinava junto com os residentes e com os professores. Então, o papel do residente, e o residente, na verdade, ele é o grande responsável pelo negócio acontecer. Por quê? Porque ele já é médico, ele já tem a responsabilidade de colocar o seu CRM ali à prova, ele está realmente se especializando, ele está aprofundando o conhecimento, ao mesmo tempo que ele está ensinando os internos aquilo que ele aprendeu quando era interno, ou seja, ele tem mais uma proximidade com o interno, com aquilo que o interno precisa saber, e ao mesmo tempo ele tem o staff, pessoas mais experientes que estão ali próximas a ele, tirando as dúvidas. O Hospital das Clínicas, ele é um hospital que é o que é, muito pelo seu corpo docente, mas também pelos residentes, pela qualidade dos residentes, pelo interesse deles. Então o residente não tem que ter postura de chefe, o residente ele está trabalhando arduamente em troca do conhecimento imenso que ele está ganhando. Então ele dá a energia, o empenho e o conhecimento que ele tem, a troca de conhecimento, e aprende demais. Então acho que é a fase da sua vida, na carreira médica, que você vai aprender mais, mas você vai dar muito da sua energia. Então, no nosso internato lá tinha muito disso, essa parceria. O interno, ele tinha suas responsabilidades, mas óbvio, elas são restritas, porque você está aprendendo e você é aluno ainda, e todo mundo passa a mão na sua cabeça, mas quando você vira residente, aí o negócio muda. A exigência aumenta, né? Aumenta, porque aí você vai para o mundo de fato adulto, entendeu? Então, essa faceta interno, esse intercâmbio de conhecimento entre interno, residente e staff, eu acho que o que faz o Hospital das Clínicas, além da sua organização e da sua estruturação do internato, eu acho que o único no país. Um dos melhores, não conheço todos, mas enfim. Olha aí, pessoal. Essa foi uma dica boa para quem está entrando aí na residência e também entrando no internato. Então já é uma dica valiosa para quem está ingressando nessas 2 fases aí. E doutor, o senhor falou um pouco da parte da residência aí e, salvo engano, você iniciou o doutorado junto com a residência, foi isso? Na verdade, eu iniciei a coleta de dados. A gente tinha um projeto maior, aprovado no Comitê de Ética, se iniciou a coleta de dados. E aí, terminada a residência, eu me matriculei na pós-graduação. Esperei um ano e meio, me matriculei, já para fazer os créditos, defender fazer as disciplinas que eram necessárias. Você já tinha feito algumas etapas. Você pode fazer antes, mas tem algumas restrições. Eu preferi não. Eu só, na verdade, trabalhei a minha pesquisa, meu projeto de pesquisa. Entendi. Que é o que dá mais trabalho, na verdade. Porque depois você faz as disciplinas, você estuda, você vai escolher algumas, você tem os pré-requisitos, enfim. Você tem que cumprir um X de créditos. E aí depois que isso está feito, que foi a fase até que eu voltei para cá, para Teresina, eu já tinha meu projeto, coleta de dados, só era escrever agora e já tinha os créditos, então ficou mais fácil. E eu até demorei mais do que eu demoraria se eu estivesse lá, porque aqui eu estava no novo mercado, eu tinha que me posicionar, então eu tinha outros desafios a enfrentar que eu tive que colocar em paralelo. Então mas se eu tivesse talvez em São Paulo, eu teria defendido 3 anos antes. Ah, legal. Você fez essa coleta de dados junto com a rotina de neurocirurgia. Era Sim. Algo próximo? Eram pacientes que a gente tratava no departamento. Entendi. Então, o R5, o R4, apesar de serem anos que você está mais maduro na residência, você acaba se dedicando mais especificamente ao cuidado do doente no sentido do ato cirúrgico em si, e você está no hospital praticamente todo dia. Praticamente todo dia. Então, aproveitei essa minha presença lá para tornar isso frutífero. Então, um assistente meu me ajudou muito, que ele deu essa ideia, olha, já vai coletar, já prepara o teu doutorado. Ganha esse tempo, entendeu? Legal. Então isso eu acho que foi importante. Legal. A pesquisa sempre teve na sua carreira, né? Imagino desde o ciclo básico, né? Tanto que ele levou a fazer o doutorado e tudo. E você poderia falar, tipo assim, qual foi o tema do seu doutorado? Como é que foi sua... A pesquisa, na verdade, ela entrou na minha vida acadêmica por necessidade, assim, por qual que era a questão. Quando você é aluno na faculdade, você, eu estou só estudando, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Pelo menos você tem um dinheiro a mais, etc. E aí você pode dar aula. Lá em São Paulo eu não tinha tanto contato, não estudei lá, estudei em Teresina. Aqui, eu lembro que o pessoal saía, trabalhava até como monitor do colégio, que tinha sido graduado, que tinha terminado essa etapa do ensino médio.
Mas lá tinha a possibilidade de ganhar bolsa com pesquisa. Então eu fui atrás de fazer pesquisa, que eu gostasse de fazer, uma coisa que fosse legal, e que tivesse a possibilidade de ser bem orientado para almejar uma bolsa. E foi isso que eu fiz. Então lá tinha a fundação, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma instituição muito respeitada, e que ela incentiva muito lá na USP várias linhas de pesquisa. E eu procurei alguns departamentos, aí você vai conversando com as pessoas da faculdade que estão mais na frente, e elas orientaram, olha, vai em tais departamentos, se você gosta disso. E foi aí que eu comecei. Então, eu comecei no laboratório inicialmente de patologia pulmonar. Professora Vera Capelozzi, que eu não esqueço, muito grato a ela e ao Dr. Edwin, também professor na época, que eles que me orientaram nos primeiros projetos. E eram projetos bons, dentro dos quais eu tinha ali um bracinho com a minha coleta de dados em pneumonias intersticiais na época. Enfim, esses projetos levaram a publicações em grandes revistas internacionais, publicações nas quais participei, e tinha congresso internacional também, nos quais eu poderia ter ido. Por que eu não ia? Porque nas minhas férias eu queria sempre vir para o Piauí. E era uma questão que talvez se eu tivesse a vivência de hoje, eu teria aproveitado um pouco mais as férias para fazer mais estágio fora, que eu acho que é uma coisa legal. Mas como eu já morava fora de casa, eu fui muito cedo, então eu tinha muito esse vínculo, né? E voltar, aproveitar um pouco a família, né? Tudo aqui e tal. Então, mas eu tive, esses projetos me renderam, além da bolsa, muitos frutos em publicação e apresentação em congresso e experiência também. E aí, foi aí que começou, acho que isso já foi no final do primeiro ano da faculdade e foi até hoje. Acho que eu nunca parei de fazer algum tipo de estudo científico ou pesquisa, entendeu? Ah, legal. Já pegando esse gancho de produção científica, recentemente foi retirado, né, a parte de currículo, análise curricular. É um tema bem polêmico, assim, alguns gostaram, outros não. Qual a sua visão, assim, você achou que isso vai contribuir, vai ajudar, por exemplo, a alguns alunos que faziam só pelo currículo e não gostavam daquilo, mas faziam por causa do currículo? Tem a questão também que entra muita parte que eles pensaram de compra e venda, né, de publicação. A qualidade mesmo dos trabalhos, que às vezes era bem baixo, que o pessoal fazia só por fazer. Isso existe também, né? As pessoas se juntam aí em grupos e aí triplicam, quadruplicam o número absoluto de produção de artigos, mas a qualidade é ruim. Sim. Mas para isso há solução, né? Você tem como avaliar isso. Numa entrevista, você tem como avaliar o aluno. Acho que a grande questão essa questão da análise curricular, na minha opinião, ela tem que existir. Não dá para você... A prova, é claro que é o principal componente, e ele sempre foi o principal componente. O currículo, na prova de residência, se não me engano, era 10% da prova. 10%. E esses 10% incluiu a instituição que você fez, né? Você tem hospital próprio, incluía a sua publicação, se você fez ou não monitoria, que aí mostra que você tem dedicação ao ensino também, suas publicações, qual o impacto que elas levaram, se você teve projeto de iniciação científica. E, na minha opinião, isso é importante. Bom, dito que isso é uma pequena parte do currículo, mas ela tem que existir, porque não dá para você ser médico sem você conseguir analisar criticamente a literatura médica. Claro que só estudando você consegue, mas se você pratica, é mais provável que você tenha mais habilidade de exercê-lo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mas aquele cara ele é bom, mas ele só faz currículo porque ele quer fazer a prova. Beleza, mesmo não querendo aquilo, não gostando, ele está fazendo. Ou seja, ele tem a resiliência e a capacidade de se adaptar a situações que para ele não são confortáveis. Fazer pesquisa para a pessoa não é confortável, mas ela faz porque ela tem uma obrigação e ela tem um objetivo. Isso faz parte da nossa vida também. Eu já falei, a gente não faz só o que quer. Esse é um bom ponto. Esse é um segundo ponto. E terceiro ponto, vocês devem ter visto que hoje em dia, principalmente no campo da estética e da performance, entre aspas, saúde, medicina do esporte, eu vejo muito, tá banalizado o termo protocolo e método. Qualquer pessoa que abre um consultório, eu tenho o meu método, o meu protocolo. E colocam na bio do Instagram, né? Criador diz a criador do método. A maioria não é criador de nada. A maioria, né? Cara, ontem no consultório eu ouvi uma história parecida, de um tratamento para neuralgia do trigêmeo, de reposicionamento articular, etc. Uma coisa que você vai ver na literatura não tem respaldo científico. E as pessoas criaram métodos. O cara criou uma técnica. Aí, se você, de fato, tem vivência com o meio científico,
Você pesquisa facilmente. Calma aí, criou essa técnica cirúrgica, mas não, essa técnica, na verdade, ela nem existe, ela nem tem respaldo. Pouca gente faz no mundo todo porque ela não tem bons resultados, mas o cara diz, não, eu criei um método, eu criei uma técnica para criar uma autoridade, uma pseudo-autoridade. Então, quem faz pesquisa sabe que método científico tem etapas que serem, e a ética, o comitê de ética é um dos primeiros, e deve existir durante todo o processo, porque se o resultado da tua pesquisa for negativo, você tem que ser verdadeiro e publicar. Olha, não teve resultado. Quando o cara fala que criou o método dele, que não tem nenhum respaldo, nenhum crivo, ele só publica o que deu positivo. Esse viés dele vai impactar em quem assiste aquilo, em quem vê aquilo, de uma forma importante, né? Então, assim, a pesquisa científica, ela faz parte dos primeiros passos para você analisar a medicina de forma crítica, para você evitar as fake news, né? Enfim, os profissionais que, de fato, não são excelência, que se colocam como, e para o seu aprendizado, para crescer na sua profissão, é muito mais fácil se você tem vivência para você pegar essas informações novas e filtrá-las. Então, na verdade, eu não vejo a medicina sem a parte científica, porque a medicina saiu daqui. Na verdade, o que você está aprendendo aqui, que você coloca na sua assistência, de onde surgiu esse conhecimento? Os protocolos são feitos com base em estudo. E são protocolos de verdade, não métodos, pseudoprotocolos que todo mundo tem hoje em dia. Entendeu? Essa pseudo-autoridade é tão grande que é muito comum você ver até mesmo acadêmicos de medicina ali, estão terminando o curso, vendo o Instagram ali de algum médico criando um protocolo ali, criando alguma coisa nada a ver com nada, e caindo. Por que isso acontece tanto? Por causa da questão da pesquisa científica, às vezes não teve aquela próxima... Não tem uma vivência. E aí quando você está ingressando em alguma residência e tem a parte da entrevista, eu acho que se torna mais interessante porque o entrevistador conversando, ele entende se o cara sabe ali fazer o método científico, se ele não só botou os nomes na pesquisa, né? Então, acho que... Não foi só com o autor. Eu não sei como é que está hoje a seleção, você me falou aí que tiraram da análise curricular naquele exame nacional, não é isso? Isso. Isso tem entrevista presencial? Não, hoje... Você só coloca os dados e eles analisam, é isso? Era assim, mas eu acredito que hoje, posso estar errado, mas o USP, Sírio-Libanês, Albert Einstein, tem entrevista. Isso, exatamente. Pelo menos, enfim, até onde eu tenho conhecimento, na prática, os principais serviços de residência, eles têm essa entrevista presencial. E ela é muito importante. Porque é na entrevista que o staff, se você se acha esperto, imagina o cara que está há 30 anos na profissão. Já enfrentou, já vivenciou, já teve contato com diversos perfis de pessoas. Então o staff ali, ele vê teu currículo, na hora que ele vê um currículo super elaborado, ele vai, será que isso aqui é verdade? Aí ele pega alguns pontos, ele pega esse projeto, aí ele fala a fundo daquele projeto para saber se tu sabe do projeto no qual você colocou seu nome. Então, isso é muito importante, porque eles sabem se o currículo é fake ou não. Sei lá, ele estuda o método aqui do projeto e ele já sabe se esse método é verdadeiro ou não, e aí ele te pega nas perguntas. Então, é uma etapa essencial para você, como eu falei. O cara vendeu, vocês falaram antes, né, da questão de terem retirado, porque muita gente estava comprando o currículo. Na hora da entrevista, amigo, quem sabe quem não é. Não tem aquela frase assim, quem é verdadeiro sabe quem não é verdadeiro. Então, se o staff está lá, e geralmente nesse grupo de entrevistadores está o professor titular, os professores associados e está o preceptor, que é aquele cara que acabou de terminar a residência. Ou seja, tem gente nova, no meio caminho e lá na ponta já, com diferentes experiências, que quando eles analisam o currículo, eles olham, será que esse currículo é compatível com essa média ponderada, essa faculdade exigente? Ou seja, eles juntam essas informações e aí eles individualizam a entrevista para realmente triar aqueles que são, pelo menos em tese, o melhor perfil para passar, que tenham mais méritos para tal, entendeu? E é muito bom porque esse método de avaliação, eles estão trazendo um pouco do que é feito fora já hoje, né? Fora você tem ali, você, claro, envia o currículo, eles fazem, mas assim, importante é que eles têm inúmeras entrevistas. Você faz entrevista desde com o chefe até com o residente, que é R1. E pegando o gancho, eu vi que no seu currículo você fez estágio observacional. Sim. E eu também fiz, mas eu fiz no Hospital Geral de Toronto. Uhum. O terceiro maior hospital do mundo em questão de volume, e foi uma experiência muito boa para mim. Você percebe grandes diferenças aqui e lá. Antes de falar a mim, eu queria saber qual a percepção que você teve nessa experiência. Eu fiz enquanto acadêmico, você fez já depois no final da residência. No final da residência, então talvez tenha
Na nossa residência no R5 você tinha um estágio optativo, e aí você tinha 3 ou 4 meses para você fazer fora. Você tinha 3 meses e mais um mês de férias. Você podia ficar no HC, em alguma sub-área específica. Podia, na verdade, qualquer serviço oficial em que você pudesse aprender alguma coisa. E eu, na minha época, eu escolhi para um serviço de ponta para saber como era a realidade. Mas, na verdade, eu sempre digo com os meus alunos, a minha formação como neurocirurgião, eu devo à USP. A técnica que eu uso, a forma como eu me comporto em relação aos pacientes, o meu cuidado em relação ao fechamento, a abertura menos traumática possível, tudo isso eu devo à USP. Eu não devo a Harvard, eu não devo... Lá na Harvard, no hospital, no Brigham and Women, que era o hospital no qual eu fiz o estágio observacional, eu vi a realidade deles mesmo, até para ter uma crítica. Como é que é o serviço de ponta nos Estados Unidos e como é que é a realidade do Brasil? E eu te digo que eu me surpreendi, na verdade não me surpreendi, eu reafirmei uma posição que eu tinha que realmente o nosso serviço da Universidade de São Paulo ele é de excelência. A diferença dos Estados Unidos é que eles têm maior acesso às tecnologias ultra de pontas, assim, as que estão mais avançadas e num espectro, numa amplitude maior, porque eles têm mais recursos. E muitas vezes os protocolos de pesquisas começam lá, né? O uso de um aparelho, um dispositivo robótico, um braço robótico, ou o uso de um novo eletrodo cerebral mais moderno, enfim, né? Surge nos grandes centros americanos, geralmente, as primeiras pesquisas. Então, eu vi a rotina deles, eu costumo dizer assim, em São Paulo você tem um serviço de excelência, no SUS, que é o Hospital das Clínicas, você tem os hospitais de excelência, o Hospital Einstein, o Sírio-Libanês, que são serviços privados, né, por definição. E nos Estados Unidos você tem a excelência com a roupagem do serviço privado de São Paulo, só que em grande espectro. Assim, tu vai para a Mayo Clinic, ele é gigante, parece um hotel 5 estrelas gigante. E é um hospital em que você tem acesso a profissionais de qualidade e com a tecnologia à disposição. Então lá na Harvard era isso. Então você via esse ambiente, ele é inspirador, porque que é o departamento onde Harvey Cushing, que é o pai da neurocirurgia moderna, trilhou seu caminho. O professor titular aqui é o cara que elabora vários artigos que você vê que tem impacto, ou capítulos de livro nos quais você se inspira. É o cara que no Congresso americano está lá na palestra magna, enfim. Isso, as pessoas te influenciam. Mas para mim foi mais uma vivência nova para você tentar pegar alguma coisa que pudesse ser aplicada na nossa realidade, que realmente é muito diferente. Principalmente o nosso SUS aqui no Piauí, por exemplo, né? Sem recursos restritos. E eu vivenciei algo que é quase sem limites em termos de disponibilidade de tecnologia. Eu senti também algo parecido lá. E tem algo interessante que você falou sobre as pessoas que estão lá inspirarem você, né? E no Hospital de Toronto foi feito o primeiro transplante duplo de pulmão do mundo. E o chefe da parte de transplante torácico, até hoje, ele é vivo e ele é o chefe. E aí eu fiz na parte de plástica lá. E eu já sabia quem era esse cara, né? Já tinha visto, pesquisado. Só que eu não esperava encontrar ele por lá, porque, enfim, eu achava que não ia ter a oportunidade de esbarrar. O hospital gigantesco, né? E no primeiro dia, a primeira cirurgia que eu acompanhei, eu entrei na plástica, ele tava lá. E aí eu fiquei nervoso, assim, se esse cara vier falar comigo aqui, o que eu vou falar com ele? Não tenho o que falar. Mas, assim, é interessante isso mesmo, porque... E o cara me recebeu super bem, bem-vindo, você é do Brasil, ficar à vontade aqui, qualquer coisa que precisar. Então, foi uma experiência bem legal nesse sentido. E minha experiência, assim, em relação à medicina é mais só no Amazonas, né? Eu tô há 4 anos lá e não tenho experiência aqui no Piauí, por enquanto. E eu percebi também uma diferença muito no ritmo. Talvez você não tenha tido tanto essa sensação, porque São Paulo, o pessoal vive num ritmo bem acelerado. Mas lá tem até uma história engraçada, que eu cheguei lá no meu segundo dia e a gente tava tendo... Cada um tava passando seus casos pro computador e eu cheguei e fiquei sentado e a médica que me recebeu ficou sentada olhando no computador, tava todo mundo assim, os residentes, ninguém falou comigo. E eu fiquei, rapaz, ninguém me recebeu, ninguém falou comigo aqui, o que tá acontecendo? Aí... Depois de uns 20, 30 minutos, quando todo mundo parou, terminou seu trabalho, eles falaram comigo. E aí, Lucas, bem-vindo e tal. Então, assim, eu percebi essa questão do foco muito
presente, sabe? O pessoal espera terminar o que eles estão fazendo, terminar tudo para depois, sei lá, bater papo, conversar alguma coisa. Então, essa diferença de ritmo eu percebi bastante em relação às minhas experiências. Eu não sei como foi com essa questão de ritmo e de volume. Por exemplo, lá era uma coisa atrás da outra. Vai fazendo, quando você vê já... Lá em Toronto. Em Toronto. Certo, perfeito. De fato, como eu morei em São Paulo, e minha vivência médica até 2018 era exclusivamente lá, quando eu fui fazer esse meu estágio em 2015, principalmente, não tem nenhuma diferença de ritmo. Nosso ritmo lá em São Paulo realmente é muito acelerado. É trabalho, né? Então, brincar, fazer uma piadinha, isso é se sobrar tempo. O foco é fazer bem feito, até porque você preza pela sua imagem. A sua imagem é o que você faz rotineiramente, né? Então, aquele tapinha nas costas e diz, não, fica tranquilo. Se você não fez o que você tinha que ter feito, não existe, entendeu? E óbvio, todo mundo é humano, todo mundo pode um dia ou outro ter um desempenho menor, mas a média tem que estar lá em cima, até porque você está num serviço de excelência, e ele é de excelência não é porque é o espaço de excelência, é porque as pessoas são de excelência. E excelência, isso tá meio banalizado, né? Mas é um hábito, e de fato é o que você faz todo dia, é dedicação, é você não quebrar a mão, não dar desculpa. Tem que eu aprendi na residência, um ditado muito importante: quem serve para dar desculpas não serve para mais nada. Então, se tudo que eu peço para você fazer, você dá uma desculpa que não faz, você não só serve para dar desculpa. Boa. Então, isso já quebra qualquer tipo de paradigma que você tenha em relação não, eu vou dar uma desculpa ali pro meu chefe. Cara, às vezes o cara fala ok, para ele não debater sobre isso, porque ele já desistiu de você. Então, quando as pessoas não te cobram, eu até digo pros residentes, eles já desistiram de vocês. Interessante isso. Então, assim, enquanto o cara tá te enchendo o saco, é porque ele acredita em você, que você pode ser cada vez melhor. Se desistiu, é mais fácil não falar sobre, sabe? Deixa acontecer. É interessante isso, porque eu vejo que isso começa um pouco na universidade ainda. Você sempre tem algum amigo ali, algum trabalho, você vai fazer alguma pesquisa científica e você, cara, faz isso, você tá liderando, você faz isso, você pode fazer isso. E tem sempre as pessoas que são os problematizadores, né? Tem sempre um problema, uma desculpa. E ao que eu percebi ao longo desse tempo é que existem pessoas que é muito fácil de se trabalhar, não porque elas sabem de tudo, mas porque elas vão atrás e tentam aprender. Então, até na prática hospitalar, assim, eu percebo que tem muito médico que vai lá pegar não sei o quê, e ele não te fala onde ele não te fala com quem falar, mas você vai e descobre, entendeu? Você tem que se virar. E sempre tem aqueles alunos que ficam, onde não sei o quê, fica, sabe? Então, e é tão bom quando você aprende, você passa a fazer aquilo de forma automática. Isso. Eu costumo dizer para os residentes que às vezes eles acham que a cirurgia é fácil. Na verdade, assim, ela se tornou fácil porque você pratica. E tem praticado ela há muitos anos. E, na verdade, não é só praticar, é praticar com crítica. Porque, assim, cada vez que você faz, você melhora um pouco. Certo. E esse melhorar constante te diminui o nível de estresse do procedimento. Porque tem gente que vai fazer uma cirurgia, nossa, o cara fica estressado. Você tem que estar preocupado porque vai ter uma vida na sua mão, porque é um negócio desafiador tecnicamente, não é fácil, mas assim, quanto mais você praticou, aquilo para você é mais natural. E para o doente é menos traumático. É claro, todo ato médico, todo procedimento é passível de complicações. E isso independe da técnica muitas vezes. Mas a técnica ajuda muito no desenrolar do procedimento. Ele vai ser mais objetivo, mais rápido, menos traumático, a recuperação mais rápida, a alta mais precoce. Tudo isso é importante. Então, tudo isso é fruto da dedicação, do esforço, do hábito. E eu falei que a residência é a fase que você mais aprende e depende muito de você, porque às vezes você pode sair 5 da tarde ou 8 da noite. Mas se você sair às 8, claro que dói mais, né, pro seu corpo, vamos dizer assim, pra sua mente que está cansada já, mas você aprende mais, né? Então, e esse aprendizado ele é muito ativo, então não adianta botar a culpa nos outros, porque o professor não ensinou. Não, você não foi atrás. Sim. Porque se você mostra serviço, todo mundo te ensina, é difícil, é raro, é exceção. Você faz tudo que tem que ser feito, você mostra serviço, você deixa, eu digo meus residentes, deixa o paciente redondo para o staff operar. O nosso staff na residência, cara, eles viam o caso passado por nós, muitas vezes. E quando eles tinham dúvida na nossa avaliação, ou eles não acreditavam, eles iam conferir os dados, de fato. Mas muitas vezes, a confiança que ele tem em ti é o resultado do teu esforço. Então, tu passa um caso para o cara que vai operar um aneurisma cerebral, mostra as imagens, monta um caso bem montado, com a história condizente.
como eu te disse, quem sabe quem é, sabe quem não é. Se o cara é da área, é experiente, ele sabe se aquele caso está bem estruturado ou não, se ele pode acreditar naquelas informações ou não. Então, essa troca, ela é tão mais frutífera quanto maior for sua dedicação. Então, não adianta o cara achar que é esperto, que ele é gênio. Todo mundo acha que é gênio hoje em dia. Não tem negócio de ser gênio. Talvez exista na história da humanidade 0,00x% de gênios, mas a maioria é dedicação, é esforço. E isso tem que ser repetitivo, é todo dia. É energia, não tem jeito. Na medicina isso é muito forte. Às vezes não é nem a pessoa que ela é genial, ela tem ideias muito malucas, não. É geralmente o quê? É a pessoa que faz todo dia ali a mesma coisa. Consegue fazer todo dia. Todo dia vai ali no estágio, todo dia acompanha algum médico, todo dia ele faz seus flashcards, alguma coisa do tipo. Se ele tá ali todo dia, ele aprende. Não tem como. Ele não precisa ali extrapolar muito ali. Que é o comum. Faz a média, exatamente. Doutor, a gente conversou um pouco já, assim, sobre alguns erros e o que pode ser feito para o acadêmico, que eles são acadêmicos de excelência, mas se o senhor pudesse elencar, assim, quais são as características de um acadêmico que chama a atenção de um médico no internato, na residência, a gente já falou um pouco sobre isso, mas quais são as principais características que você elencaria? Eu acho que para qualquer relacionamento interpessoal, seja acadêmico, staff, acadêmico, residente, staff, enfim, e até na sua carreira médica, se você trabalha de forma consistente, faz suas obrigações, entrega o que se espera de você, sem reclamar muito, entrega sem querer se exaltar demais, sabe? Mostrar suas habilidades de uma forma artificial. Porque assim, você fazendo de forma consistente, as pessoas percebem. Então, faça seu trabalho de forma consistente, não seja uma pessoa de muitos conflitos, aceite e trabalhe dentro da hierarquia. A hierarquia sempre existiu e tem que existir. Cada um tem uma posição que conquistou fruto do próprio mérito. E você vai subir nessa hierarquia, né? É claro que há momentos de qualquer relacionamento interpessoal tem estresse. Às vezes você mesmo pode extrapolar, às vezes, se comporta de uma forma que você depois vê criticamente que não foi a mais adequada. Isso acontece, ninguém é perfeito, mas assim, trabalhe. Existe uma ordem que já existia antes de você chegar na faculdade ou na residência. Essa ordem, ela não vai se moldar a você que vai se moldar ela, porque na minha residência, ela diz assim, mestre, ninguém foi convidado para estar aqui, vocês estão aqui porque vocês querem. Então, vocês se adaptem ao sistema daqui. Se você acha que isso não é para você, por favor, peça licença e saia, isso é normal. Agora, não queira mudar um sistema que já funciona e funciona muito bem, porque você acha, na sua experiência de 0 anos de profissão, que está errado, entendeu? Então, um bom acadêmico é aquele que é agradável de se comunicar, não traz tantos problemas, traz soluções e faz o que ele tem que fazer, certo? Bom. E também evite intimidades excessivas com pessoas que não são seus amigos, elas são seus colegas de trabalho, alguns dos quais vão ser seus amigos. Certo. Mas, sabe, aquele exagero nas relações, é uma proximidade que você força artificialmente, também não é bem visto. E óbvio, trabalho é trabalho, o ambiente de trabalho é uma coisa, o ambiente de lazer é outro. Então, você pode ter um contato no momento, numa confraternização, com o grupo no qual você trabalha, sim, mas sempre respeite a hierarquia e respeite as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Legal. Muito bom. Se o senhor pudesse passar uma mensagem ali para o Gustavo, que entrou no primeiro período de medicina, qual seria essa mensagem? Bem, é legal isso. Aproveite o curso etapa por etapa. Se aperfeiçoe cada vez mais, isso não tem fim, nos idiomas, principalmente o inglês. Quanto maior for a sua fluência, maiores portas estarão abertas. Porque aquilo deixa de ser um tabu. Para muitas pessoas vai ser, para você já não é. Então, fazer a faculdade direitinho, sem exagero, sem desespero. Todo mundo já passou por aquilo, todo mundo já teve estresse pré-prova, todo mundo já estudou de véspera. Sim. Nem sempre você estuda tudo a tempo, a contento. Mas, além de fazer a faculdade bem feita, pense no futuro, vá pensando ao longo da faculdade naquilo que você não vai fazer, porque já deixa de ser um estresse. Você vai se dedicar o suficiente para aprender como médico generalista, mas naquilo que você pensa ingressar, né, naquela carreira ou naquelas possibilidades, você vai processando ao longo da faculdade. E ao mesmo tempo construa um currículo, e não é só por
apresentar lá uma cartinha com o seu currículo, mas é assim, construa conhecimento. E a parte científica, nesse contexto, ela é essencial. Você não precisa ser o maior publicador, mas você precisa entender como funciona, como ler um artigo científico, como elaborar um artigo científico, porque isso constrói sua autoridade. Você produz conhecimento, entendeu? Hoje em dia, a mídia constrói a autoridade, sim, e ela muitas vezes é artificial. E, obviamente, com o tempo, quando você conquista respeito entre seus pares, esse é o mais genuíno, o mais verdadeiro. Por quê? Porque eles sabem o que é ser um bom especialista, o que é ser um mau especialista, o que é ter bom resultado, o que é ter mau resultado. Então, você constrói isso se dedicando, fazendo um currículo assistencial e acadêmico paralelo bom. Você aprende a ser um bom interno, a prescrever, a ser médico, mas aprenda a ser um bom cientista, sem exageros, mas para ter a base para ser um bom médico. E o idioma, se você não tem o domínio, isso não existe a possibilidade. Na minha época já não existia, hoje em dia menos ainda. Você tem que falar inglês, você tem que pelo menos entender para ler artigos. E se você tiver fluência, você vai se conectar mais, você vai ter melhores networks, você vai conversar com as pessoas de outros países de uma forma muito natural. E aí a proximidade aumenta, porque quando você tem mais limites, você não consegue interagir tão bem. E a gente, como eu falei, é interação. O que nos impressiona são pessoas. Então você precisa ter uma interação cada vez mais ampla e o idioma é uma barreira que não pode existir na formação do médico de hoje. Isso é verdade, porque eu e o Vitor, a gente teve a experiência de apresentar em alguns congressos internacionais e quando a gente voltou de lá, a gente foi só um, né, Vitor? Mas a gente foi em Paris, o Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia. A gente foi com orientadores muito boas e foi muito boa a experiência. E quando eu e o Vitor, a gente estava lá, a gente voltou, a gente percebeu, cara, é exatamente isso, não existe não saber inglês. É uma coisa que é padrão. Não tem, não dá pra não saber. O pessoal fala inglês, francês, alemão, espanhol, cara. Nós do Brasil, eu estava conversando com um acadêmico anteontem. Existe a América Latina, Brasil e América Hispânica. Sim. Nós somos muito desconectados deles, culturalmente e no idioma. A gente tinha que ser obrigado a espanhol, tinha que ser um negócio assim, junto ao português. É o básico nosso. E o inglês, por causa do mundo, outra obrigatoriedade nossa. Nós não falamos espanhol, nós achamos que falamos espanhol porque a gente entende algumas coisas, porque é uma etiologia primária similar, né? Latino, enfim. Sim, em Manaus, pra você ter uma ideia, a gente tá em região de fronteira lá. Então tem venezuelano, colombiano, boliviano, equatoriano, todo mundo fala espanhol. Então, assim, inúmeras práticas minhas já chegou uma pessoa falando espanhol no consultório. Sim. Eu não aprendi ainda, mas eu tenho que aprender. Mas assim, e você acha que você entende quando eles começam a falar dos sintomas, você não entende, entendeu? E é muito importante isso. Inclusive, lá em Manaus a gente lida muito com pessoas que falam espanhol, por exemplo. Meu cabeleireiro, ele é colombiano, aí a pessoa que trabalha lá em casa, ela é venezuelana, então assim, o Uber que você pega é peruano, então constantemente eu tô tendo contato com o espanhol. Sim. E eles reclamam que não tem médico que não tem médico que fala espanhol. E outra, não crie barreiras mentais. Ah, não, porque eu nunca viajei, porque eu não tive curso. Eu tava conversando com uma acadêmica anteontem, ela me deu o baile no inglês e ela falou, nunca saí do Brasil. Hoje em dia, com a internet, amigo, tem uma coisa que aí é uma coisa que eu tenho isso e eu passo para as pessoas que não tenham. Não tenha vergonha de falar inglês porque você não está falando perfeitamente. Porque quando o gringo vem aqui e fala português contigo, tu quer entender o que ele fala, tu acha bacana o cara se esforçar. O cara fala um português macarrônico e você entende muitas vezes. E ajuda. Então, e ajuda. E quando você vai para lá, você acha que você tem que falar o inglês do britânico perfeito. Não. Você fala o que você tem e você falando vai aperfeiçoando. Porque quanto mais você fala, mais você pode ser corrigido, mais você vai interagir, mais você aprende. Então, acho que do inglês, hoje com a internet, obviamente, praticar tanto listening quanto speaking, enfim, e escrever, enfim, depois, mas praticar. E ferramentas hoje em dia não dá para dar desculpa que não existem. Existem, não precisa você morar lá. Você consegue falar inglês quase fluente ou fluente, morando no Brasil, e quando for para lá você já consegue interagir e as pessoas... E ferramentas gratuitas, né? E gratuitas. Na pandemia eu lembro que eu estava com um pouco mais de tempo, eu comecei a estudar francês. Mas, claro que eu não sou fluente, mas pelo menos algumas coisas eu entendo. E quando você está lá num ambiente que não se fala inglês de forma prioritária, você não fica totalmente à toa. E o inglês, cara, hoje em dia, tudo que você vai ler está em inglês. Do manual
a um artigo. O artigo mais recente é publicado em inglês, não tem jeito. Você pode traduzir, porque hoje até para traduzir tem ferramentas, mas não use, porque você tem que exercer, praticar o inglês. Forçar a aprender, né? Isso é muito verdade. E assim, você percebe que todas as novidades, tudo, sai primeiro em inglês. Sim. Então, se você estiver lá consumindo da fonte, Sim. você vai conseguir tudo primeiro. Eu lembro que sobre podcast, sobre esses conteúdos de medicina, cara, essas pessoas do Brasil começaram muito depois do que já tinha lá fora. Eu lembro de escutar muitos, entre aspas, métodos de sucesso aqui, eles já existiam lá fora. Isso. E eu tô puxando um pouco para a parte, voltando ainda para a parte acadêmica. Você foi monitor, certo? Sim. Então, a parte de ensino tá voltada, tá no seu sangue desde sempre, né? O monitor, ele tá ali para auxiliar os acadêmicos de períodos mais inferiores e essa vocação para ensinar, essa vontade de passar o conhecimento para outros, sempre foi presente na sua vida? E eu acho que ela foi graças aos exemplos que eu tive. Então, como eu falei, cara, eu via o professor titular do departamento, lá na USP, assim, todos os professores têm uma carga horária obrigatória, você tem que dar aula para graduação. A gente dizia a graduação é tipo assim, os alunos são o diamante, eles são protegidos. Todo mundo quer ensiná-los e se cobra muito pouco deles, só a dedicação no internato. O residente não, ele paga o preço. O residente é a etapa mais árdua. E eu achei aqui o contrário em Teresina. Sério? Não todos, mas assim, quando eu cheguei, agora nem tanto, mas quando eu cheguei eu ia lá pro HUT, eu via os residentes trabalhando, os acadêmicos trabalhando, e eu não tinha residente com eles. O R1 se comportava como um chefe de serviço. Não, amigo, você tem que estar aqui na sala de trauma com os residentes. E você não sabe tudo, e você vai aprender, porque você vai pedir pro seu R2 lhe ensinar, que vai pedir pro assistente. Então, isso é um processo, existe uma cadeia. Se você, como eu falei, o aprendizado ele é fruto da sua atividade, é fruto do seu esforço. Se o cara não está na sala de emergência lá com os acadêmicos sozinhos suturando, ou não existe. Aí você vê como aqui. Não existe. Eu não sei se existe na realidade, mas assim, essa é a impressão que eu tinha. E não existe, tem que ter um médico. O médico que está lá na porta, na linha de frente, é o residente, geralmente é R1 ou R2. Então, ensinar isso que eu faço, eu peguei dos exemplos com os quais eu convivi. Então eu via lá o professor titular falando na minha disciplina, no ciclo clínico de neurologia, um falava de epilepsia. Aí eu tinha aula de epilepsia com um cara melhor em epilepsia, eu tinha aula de doenças, sei lá, desmelinizantes com um cara referência nessa área. Então assim, cara, era tipo assim, tu pegava a seleção mundial dos melhores da faculdade naquela área, tu tinha aula com cada um deles. Então tu viu, se esse cara tá aqui, ele tá ensinando, se a faculdade entende que ele tem que ensinar, é porque isso é importante. Então isso ficou meio que natural. Então, passar conhecimento e adquirir conhecimento são processos que andam juntos. Porque até ensinando para os alunos você aprende. Às vezes o aluno pergunta um negócio que você não está muito fresco na sua cabeça. Você dá uma resposta muitas vezes que para ele é suficiente, mas não é que você queria dar. Você queria saber mais. Aí você vai e estuda. Então, esse processo de ensinar ele é positivo para os dois lados. Também te força a estar melhorando. Te força a melhorar, tá sempre atualizado. E é uma questão muito comum no Brasil hoje, porque eu sempre escuto alguns médicos falando que o professor universitário ele não é tão bem remunerado, que também não incentiva tanto o médico ele a ir para essa área de ensino. Claro que tem esse ponto, com certeza. Na medicina, dependendo da área que você exerça, dar aula não é do ponto de vista, se você levar em consideração a questão financeira, a melhor opção. Mas não é só a questão financeira. E aí, para não soar hipocrisia, não é só a questão financeira. E quanto menos você pensa só na questão financeira, você tem melhores frutos financeiros. Isso é um negócio engraçado, é meio que automático. Você tem que se preocupar em ser bom. Verdade. Eu estudei no Domar, o professor Marcelo dizia, sempre tem espaço para quem é bom. Então seja o seu melhor. Não seja melhor que você, nem que você, seja o seu melhor. Então, se cada dia você está sendo melhor, sempre vai ter espaço para esse profissional. De alguma forma. E você sendo bom na sua profissão assistencial, você vai ter, como médico, uma condição de vida muito boa. Mas tem que ser bom. Não adianta você querer terminar a medicina, fazer uma pós e não estudar, porque você pode fazer uma pós e ser o melhor se você se dedicar a fundo ali. Mas eu ainda sou o cara que prega o caminho da residência. Eu acho que a residência médica é onde você ganha mais experiência, porque lá está na prática. Você está tendo paciente todos os dias.
Você está trocando experiência, você está vendo erros e acertos todos os dias. Mas assim, se você for bom e você é satisfeito com a sua questão financeira, você se permite fazer coisas que vão contribuir para o seu aperfeiçoamento contínuo, para o seu posicionamento no mercado, inclusive. E dar aula, eu acho que é uma dessas coisas. Você se aperfeiçoa cada vez mais, você está sempre na parte de contato ali com os alunos, sendo questionado, e você exerce isso de uma forma muito plena, sabe? Esse aprendizado constante. E a pesquisa é parecida, porque quando você estuda uma doença nova, você vai ver os artigos, você está sendo sempre atualizado. Então, mas não é uma questão obrigatória. Existem excelentes médicos que não quero mais fazer pesquisa, eu não dou aula, mas o cara, ele tem um tônus, assim, de procurar sempre ser melhor, que é muito raro de se encontrar. Então, é mais fácil você, estando nesses meios, manter esse ritmo de atualização. Não que seja impossível, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não é obrigatório, mas, via de regra, os médicos que ensinam, os médicos que pesquisam são melhores ou são mais atualizados. Eu tenho essa mesma percepção. Doutor Gustavo, puxando um pouco para o nosso lado do Chagas, a gente é uma plataforma de inteligência artificial que tem uma série de ferramentas ali que vão auxiliar e aumentar a performance do acadêmico de medicina. Como era o seu método de estudo, seu processo ali de estudar, de aprender, de fixar? Era um estudo mais, eu gostava mais de livro, mais resolver questões, como era isso? Eu nunca fui muito de resolver questões, eu era mais de ver o livro, estudar o livro e fazer meus resumos. Às vezes eu chegava na prova, tinha questões bobas, mas como eu não tinha praticado tanto, eu tinha que ler ela direitinho para chegar na resposta. Na época da residência, eu comecei a fazer mais questões, mas assim, fazer questões para prova, cara, era raro eu fazer. Mas eu era o cara de ver o livro, de ver o resumo, de ver... Tinha alunos de outros anos que fizeram resumos, eu olhava também, então eu acho que era mais essa minha pegada. Eu não, assim, apesar de já ter internet e tal, não tinha esse negócio de hoje, não tinha IA, não tinha algumas facilidades que a gente tem hoje. Então, eu ainda era o cara do livro escrito mesmo, do livro impresso. Eu nunca gostei de estudar em tela, cara, não sei, nunca foi. Cansava, ainda hoje, eu estudo em tela. Talvez aí nos últimos 2 anos eu até passei um pouco mais, mas até pouco tempo eu era o cara mais de imprimir e ver impresso. Eu não sei se cansaço, a luz me incomodava, não sei. Hoje é obrigação ter um iPad na faculdade. Hoje tô dando aula, os alunos estão com o PDF da minha aula, colocando só as observações. Legal, tá diferente hoje. Legal. Doutor, e a IA hoje em dia, no seu dia a dia, como é que você usa? Ainda usa para estudar, para parte clínica? Eu uso a IA algumas vezes para pesquisar algumas coisas específicas. É claro que você tem que ter crítica, porque assim, você não pode confiar cegamente na IA. Porque você não consegue confiar cegamente no banco de dados da IA. Mas a IA, eu acho que para mim, ela serve como ponto de partida para muitas coisas. E até para ideias de como fazer. Entendeu? Porque a IA, às vezes, ela dá uma série de informações que nem você não tem essa tanta informação. Aí você fala, olha, isso aqui é interessante, eu não tinha pensado nisso. Olha, isso aqui eu acho que faz sentido. Eu acho que a IA, ela te dá uma resposta, uma solução genérica ou não tão individualizada, e você consegue, com a sua experiência, que isso aí é inerente ao ser humano, a sua abstração, a sua empatia, de individualizar uma sugestão para um problema que a IA te apresenta. E na prática, no ato cirúrgico, a IA, na neurocirurgia funcional principalmente, na estimulação cerebral profunda, a IA ela vai ser cada vez mais relevante nesse aprendizado cérebro-máquina, nessa interação cérebro-máquina que gera um aprendizado da máquina e que vai entregar protocolos de tratamento baseado nesses dessas milhões de informações que estão sendo adquiridas atualmente. Então, a IA na neurocirurgia funcional ela vai ser cada vez mais um parceiro, mas na medicina como um todo, na assistência, ela te dá direcionamento para algumas soluções que você não pensou na amplitude como ela pensou. Verdade. Então, eu fiquei agora curioso. O senhor falou ali o que o senhor acha que era mais interessante para o acadêmico de medicina, mas quais são ali, você agora como professor e tudo, quais são os principais erros que o acadêmico comete hoje em dia? Você vê ali nos seus alunos? Cara, eu acho que... Não sei se erros, mas hoje em dia também vocês têm muita informação, né? É difícil focar. Tá difícil ter foco hoje em dia, porque é tanta coisa. Cada dia eu mesmo, todo dia eu quero fazer uma coisa, já tem outra. Eu acho que o principal erro do acadêmico talvez é querer pular etapas. Não fazer o básico, faz o básico. E aí o acessório você faz se der. Você entendeu?
É uma coisa que eu não sou exemplo de faça equilibre sua vida pessoal, profissional. Não, eu sempre fui um cara muito profissional, muito... O meu prioridade sempre foi, nos últimos anos não mudou a prioridade, mas a proporção que eu dedico a coisa, ela vai, talvez, tendo pequenas mudanças. Mas eu sempre fui o cara que eu estudava. Se desse, eu fazia atividade física. Se desse, eu jogava bola, mas eu estudava. Era minha obrigação era estudar. Isso foi na faculdade inteira. Na residência eu nem falo, porque tinha sonho de... Às vezes saía muito pouco. Porque não tinha tempo. E assim, o tempo que você disse que queria descansar. Descansar ou estudar. Descansar ou estudar. Então, eu acho que assim, não pule etapas. Faça o que as pessoas requerem de você naquelas etapas específicas. Sim, procure ter um equilíbrio. Dizem que treinador não joga, só ensina, né? Então, procure ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional no sentido de não se deixem adoecer mentalmente. E isso é muito individual. Então, assim, eu acho que para manter minha saúde mental, talvez eu precisasse de menos tempo ocioso do que outras pessoas, mas tenha o seu tempo. E uma das coisas que eu vejo muito, e aí tem que ter cuidado. O pessoal está muito querendo usar substâncias psicoativas para melhorar desempenho, melhorar a atenção. Cara, o principal fator que melhora o seu desempenho e a atenção é sono. Tenha noites. Isso foi uma coisa que eu nunca fiz. Vou ficar... Se eu fiz na minha vida, fiz, talvez. Eu conto nos dedos as vezes que eu fiz. Estudar de madrugada, véspera de prova. Você chega na prova sempre cérebro. Seu cérebro está cansado, ele não descansou, não adianta. Principalmente nas provas de vestibular, na noite anterior eu nunca estudei. Não, eu dormi. Então, assim, respeite seu corpo. Você tem que ter, obviamente, uma alimentação, cada vez mais, né? Alimentação equilibrada. Faça alguma atividade física, ou quando der, faça, mas faça. Não fique 100% parado. E isso são etapas da vida. Vai ter tempo que você vai ter mais tempo livre. Vai ter etapas que você vai ter mais tempo disponível para cuidar de si, mas procure ter equilíbrio, principalmente mental. Não se deixe adoecer por influências nocivas que existem várias aí. Porque o cara é performance 1000 e eu não consigo. Esse cara não é verdade. Então, cuidado com esse excesso de informações. Não se deixe influenciar por falsas pessoas, por más influências. Cada um tem um ritmo e se você fizer o básico bem feito, respeitar seu corpo, procure dormir. Acho que dormir é um terço da nossa vida, a gente não respeita isso. E esqueça esse negócio de usar psicoativos para se manter alerta e aí usa hipnótico para dormir depois. É uma geração que está se rendendo a isso. É muito comum. E eu nem digo que é uma geração, é uma fase da história em que nós estamos nos rendendo a isso. Independente da sua geração, se você tem 20, 30 ou 50 anos, você acaba fazendo o que a maioria está fazendo, né? Então, cuidado ao seguir essas tendências. Eu acho que esse é o... Doutor Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica muito grato. Foi uma aula para mim e para o Vitor e eu acho que o pessoal também vai gostar muito. A gente agradece muito. Eu acho que tiveram assim conselhos valiosos para a gente. Eu acho que pro pessoal que assistiu aí vai dar uma mudança de chave, vai ter alguma dica aí que ele vai usar e vai melhorar o desempenho dele na vida acadêmica. Legal. Muito obrigado, doutor. Se quiser mandar alguma mensagem, falar alguma coisa... Acho que a mensagem final é essa. Eu agradeço por estar aqui. Eu gosto dessa interação com vocês, porque eu me sinto no lugar de vocês. Eu me senti em algum momento. E é isso. Vocês têm muitos recursos hoje. A gente falou aqui da IA, enfim, vários recursos digitais. Usem-nos, mas não se deixem impactar por más influências e respeitem o corpo de vocês e usem aquele tempo sagrado de repouso de fato para repousar, porque um cérebro que não repousa ele não vai ter uma boa performance. Eu acho que isso seria. E assim, trabalhem duro, porque nada é de graça. Perfeito, então muito obrigado. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Chagas Cash. Obrigado pela sua audiência. Se você quiser conhecer a primeira a plataforma de inteligência artificial do Brasil para acadêmicos de medicina, clique aqui embaixo e ganhe 10% de desconto com o cupom Chagas10.